E eu te convido a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 11. Nós temos estudado aos domingos a carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta na qual Paulo defende e explica com todos os seus detalhes o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo por nós e todas as suas implicações e todas as implicações do amor de Cristo revelado naquela cruz por nós. Deixa eu te dar uma informação que talvez você não saiba, mas todos os livros da Bíblia e todos os versículos da Bíblia são sobre o mesmo assunto: Jesus, o amor de Cristo por nós e as implicações do amor de Cristo por nós. A Bíblia não é um livro para nós simplesmente entendermos, é um livro para nós encontrarmos a Cristo. A Bíblia serve para isso, para nos colocar face a face com Cristo, para que tenhamos as nossas vidas moldadas e transformadas por Cristo e pelo seu amor. E hoje nós iremos estudar um texto, que é Gálatas 2, versos 11 a 21, onde Paulo narra um episódio e uma discussão, onde o apóstolo Paulo é uma discussão que ele teve com o apóstolo Pedro. Então, os primeiros, dos versos 11 ao verso 14, ele vai narrar essa discussão, e do verso 15 ao 21, ele vai trazer qual que é a argumentação dele, quando ele foi discutir com Pedro. E eu quero então ler com você esse texto, Gálatas 2, versos 11 a 21, se você não estiver com a Bíblia, o texto está projetado e diz o seguinte: Quando, porém, Cefas, que é outro nome para Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Eu olhei para Paulo, resisti, briguei com ele, discuti com ele face a face, porque ele começou a fazer coisa errada. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, gentios por natureza, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus irmãos, eu quero começar e introduzir aqui o meu assunto hoje, falando de uma visão que é muito comum nós vermos e pessoas pensarem na vida dessa forma. É muito comum as pessoas olharem para a vida como se ela fosse dividida em vários aspectos e em várias áreas que não se misturam. E é muito comum as pessoas pensarem assim: olha, eu tenho a minha área familiar, a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu namoro, eu tenho os meus estudos e eu tenho a minha religião. E as coisas não se misturam. Uma coisa é a minha vida no meu trabalho, outra coisa é a minha vida dentro da minha casa, outra coisa é a minha vida lá na igreja, outra coisa é a minha vida quando eu estou com os meus amigos, e as coisas assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é tão comum que é coisas que eu já vi e é muito comum acontecer. As pessoas estão conversando na minha frente e aí elas falam alguma coisa que não deveriam falar, aí elas: ô pastor, desculpa aí, viu? Eu sei que eu não posso falar essas coisas na sua frente. E eu fico pensando: por quê? Na frente de outras pessoas pode? Porque na frente do pastor é uma vida, uma coisa é a minha vida religiosa, mas quando eu estou com os meus amigos, uma coisa não tem nada a ver com a outra? A gente ouve algumas coisas do tipo assim: a menina coloca uma roupa para vir na igreja, aí o pai dela fala: menina, que roupa é essa? Isso daí não é roupa de ir na igreja, roupa muito curta. Mas por quê? Tem problema usar na igreja, mas não tem problema usar em outros lugares? Por quê? Porque isso está na nossa mente, gente. Uma coisa é a minha vida religiosa,
outra coisa é a minha vida na minha família, outra coisa é a minha vida no meu trabalho e assim por diante. Tanto que é comum as pessoas viverem uma vida meio esquizofrênica, onde assim, existe um julho quando eu estou com os meus amigos, existe um julho quando eu estou com a minha família e assim por diante. Você já deve ter ouvido aquela piadinha onde o pastor morreu, aí aí chegou lá na frente, todo mundo começou a hora lá do enterro, onde eles vão falar do pastor, aí começa, esse pastor, que bênção que ele era, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a viúva, a esposa do pastor, estava lá sentado, cutucou o filho dela e falou, ô filho, dá uma olhadinha lá no caixão, vê se é seu pai que está mesmo lá. Porque essas coisas que estão falando aí, não parece que é seu pai, não. Porque é muito comum isso, nós vivermos uma vida diferente em cada ambiente e pensarmos que as coisas não se misturam. Por que eu estou falando isso, gente? O que esse texto vai nos mostrar, esse texto da palavra, é que o amor de Jesus, ele tem que invadir todas as áreas da minha vida. A graça de Cristo e o que Jesus fez na cruz, e a presença de Deus, é algo que muda não só a minha vida no domingo lá na igreja, é algo que tem que invadir todas as áreas da minha vida, a ponto de moldar tudo que eu sou e tudo que eu faço em todos os lugares. Esse é o amor de Cristo. É um amor tão grande, tão profundo e tão transformador, que quando alguém se encontra com esse amor, ele muda tudo, em todas as áreas da sua vida, em todos os ambientes da sua vida, em todos os locais da sua vida. E qualquer pessoa que não tenha a sua vida completamente transformada, não só aqui na igreja de domingo, mas de segunda a segunda, dentro de casa, no trabalho e assim por diante, é uma pessoa que, pelo menos, no mínimo, ela não está vivendo o amor de Jesus. Ela pode até ter sido alcançada pelo amor de Jesus. Mas uma coisa é o amor de Jesus na mente dela, outra coisa é o amor de Jesus na vida dela. E o que a gente vai aprender nesse texto, e eu quero dividir aqui a minha explicação desse texto em duas partes. Primeiro eu vou expor os versos 15 a 21, que é a parte onde Paulo está trabalhando a doutrina, porque depois, e aí eu vou começar pelo fim, eu vou começar do verso 15 a 21, vou falar do que ele está falando, da doutrina da justificação pela fé, porque dos versos 11 a 14 ele vai falar basicamente o seguinte, está entendendo isso daqui? Isso daqui não pode ser uma coisa só na sua mente, não. Isso daqui tem que ser uma coisa que você vive. E então ele vai mostrar dos versos 11 a 14 que a doutrina do amor de Jesus por nós tem que invadir cada aspecto da nossa vida. E a discussão com Pedro, sabe qual foi? Porque Pedro entendia o amor de Jesus, mas na prática não estava vivendo. E se Pedro fez isso, a gente corre o risco de fazer isso também. Então eu quero começar expondo os versos 15 a 21, que trabalha o evangelho, e essa é a primeira vez na carta de Paulo que ele vai usar o termo justificação pela fé, e esse é um termo técnico de certa forma, mas é um termo muito importante para a história da igreja. Lutero dizia que essa é a doutrina mais importante da história da igreja, e a igreja só fica em pé se a doutrina da justificação pela fé estiver de pé. Então eu quero explicar esses versos que traz essa doutrina, e depois eu vou explicar as implicações disso para as nossas vidas. Paulo começa dizendo então no versículo 15, nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo introduz aqui o termo, ele vai dizer o seguinte, nós não somos justificados por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O que significa a palavra justificar? Esse é um termo que normalmente a gente não ouve, a gente não fala isso. Mas o que é? Normalmente a gente fala de justificar quando assim, alguém está querendo se explicar. Mas quando Paulo fala aqui que nós não somos justificados por obra da lei, o que ele está querendo dizer? Gente, justificar na Bíblia é um termo legal que vem do direito, da advocacia, que significa declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não está sujeito a nenhuma penalidade. A ideia é o seguinte, o que é justificar? Eu levo alguém para julgamento e depois de ser julgado conforme a lei, então eu declaro, essa pessoa não está debaixo de nenhuma condenação. Essa pessoa não deve nada. Ela não está debaixo das penalidades da lei, por quê? Mas ela tem direito a todos os privilégios devidos a quem guarda a lei. Isso é justificar. Eu declaro de alguém, você não deve nada diante da lei e você tem direito a todos os privilégios de quem obedece toda a lei. Justificar é o ato do juiz que pronuncia sentença oposta à condenação, de indulto e imunidade legal. Isso é justificar. É exatamente o contrário de condenar. Olha o que Paulo está dizendo. Todos nós, um dia vamos prestar contas para Deus, certo?
Então todos nós um dia estaremos de pé diante do tribunal de Deus. E naquele dia, só vai ter duas opções. Ou Deus vai te condenar, ou Deus vai te justificar, declarar você justo, santo, que você cumpre toda a lei e não está debaixo de nenhuma condenação. Ou você vai sofrer condenação, ou você vai sofrer justificação. Essas são as duas opções. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: como que nós podemos ser justificados, considerados inocentes, inculpáveis diante de Deus? Paulo vai colocar: nós não somos justificados pela obra da lei. Ou seja, o que são aqui as obras da lei? É o cumprimento da lei moral e cerimonial de Deus. No Antigo Testamento você tinha dois tipos de leis. As leis que dizem respeito a o que Deus deseja de nós, como certo e errado. Por exemplo, não adulterar, não roubar, não matar, obedecer pai e etc. E você também tinha no Antigo Testamento as leis cerimoniais, que diziam respeito à religiosidade do povo judeu. Por exemplo, não comer carne de porco, guardar o sábado e diversas outras leis que tinham a ver, sacrificar cordeiros e etc, 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 que tinha a ver com a religião judaica. Todas as leis cerimoniais, elas tinham como objetivo apontar para Jesus e o que Jesus faria. E a lei moral é o padrão do que Deus deseja ou não. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ninguém é justificado por guardar a lei. Isso daqui vai contra o que todo mundo pensa, porque o princípio popular é o seguinte: o que todo mundo pensa? Se você se esforçar bastante, Deus vai te abençoar. Você vai ser aceito. Sabe quem que vai para o céu? Quem se esforça para ser uma boa pessoa diante de Deus. E a gente pensa assim, você quer ver como a gente é meio assim? Vamos supor que o Plínio, que está aqui sentado na minha frente, ele é um cara assim, que não tem compromisso nenhum com Deus. Não é o caso, tá? O Plínio é homem de Deus, mas vamos supor que seja o caso. Só que ele está se dando bem na vida e eu estou me dando mal. Eu estou pobre, doente, cheio de problema, e o Plínio, tudo dá certo na vida dele. O que normalmente a gente pensa? Ô Deus, o senhor não está vendo? Por que o senhor não me abençoa? O senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo certo, que eu estou me esforçando, e ele lá tudo errado e as coisas dão certo na vida dele? O que está por trás dessa fala? Deus me abençoa à medida que eu cumpro a lei dele. E por isso ele não deveria abençoar o Plínio, ele deveria me abençoar. A verdade é o seguinte: a gente pensa muito nesse negócio de obras da lei. E a gente pensa muito nesse negócio de ser merecedor diante de Deus por aquilo que a gente faz. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente: por obras da lei ninguém vai ser justificado. Ninguém merece nada, porque você pode até ser melhor que alguma outra pessoa por aí, mas se você se colocar diante de Deus e Deus te julgar de acordo com a lei dele, não sobra um de pé. Tudo pecador. A justificação, ele vai dizer, não é por obras da lei. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo aqui? Como que alguém pode ser declarado inocente, inculpável diante de Deus? Só tem um jeito: pela fé em Cristo Jesus. Por quê? O que acontece quando eu creio em Cristo? Aqui a ideia é o seguinte: de um lado tem eu, você e todos os seres humanos, pecadores, e se nós formos ao tribunal de Deus, a sentença é o quê? Justificado ou condenado? Como é? Condenado. Do outro lado tem Jesus, o único homem que viveu na face da terra que nunca deslizou em nenhum ponto. O único homem perfeito que nunca pecou. Então, de todos aqueles que viveram, qual que era o único que merecia ser justificado? Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha como a graça de Deus é maravilhosa. Quando eu creio em Cristo e me rendo a esse Jesus, aqui está eu, condenado, pecador, e aqui está Cristo, santo, merecedor de justificação. O que Deus faz quando eu creio em Cristo? Ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, Jesus merece ser justificado porque ele é santo e abençoado. Então eu vou derramar as bênçãos que eu derramaria sobre Jesus em você, e você é pecador e merece ser condenado, então eu vou derramar a sua condenação sobre Jesus. Nós somos justificados, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E quando eu creio em Cristo, e o que é crer em Cristo? Quando eu reconheço a minha incapacidade e os meus pecados, e coloco toda a minha confiança em Jesus, eu sou declarado justo diante de Deus. E fé não é só uma questão de convicção intelectual, mas de compromisso pessoal. Fé em Cristo Jesus, quando ele fala de ser justificado pela fé, não é só, entendi, beleza, acredito nesse negócio aí. Não, fé em Cristo Jesus é, eu creio e eu me rendo, eu me entrego. Jesus,
Eis aqui a minha vida, eu estou perdido, toma conta da minha vida, dirija a minha história, eis-me aqui. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você faz isso, você é declarado justo diante de Deus. Júlio, mas e aquele cara que cometeu um crime, estuprou, matou, assassinou, roubou? Então, se ele acreditar em Jesus, no último segundo da vida dele, ele vai para o céu? Vai. Lembra do ladrão da cruz? Ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu não sei se você já pensou nisso, mas lá naquela cruz, quando Jesus é crucificado, um ladrão começa a caçoar de Jesus e o outro fala: rapaz, fica quieto, nós merecemos estar aqui, ele não. Olha o que ele está fazendo. Eu sou pecador, ele é santo. Arrependimento. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Isso é fé. Ele está dizendo: Jesus, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso, e eu sei que o Senhor pode me levar para o paraíso com o Senhor, então me perdoe e me leva junto. E o que Jesus responde para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê, gente? Porque justificação é pela fé, somente pela fé. Não por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai continuar a argumentação dele, no verso 17, dizendo o seguinte: mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? O que Paulo está dizendo aqui? Ele já está adiantando uma pergunta que ele imaginava que os Gálatas iam fazer, que era o seguinte: mas então é só crer em Cristo que eu sou salvo? Mas isso não me incentiva a pecar? Cristo, se eu acreditar nesse negócio aí que você está falando, Cristo não vira ministro do pecado? Cristo não faz com que o pecado ainda cresça, porque as pessoas vão olhar e falar o seguinte: então não é pela lei, é só crer em Cristo? Então beleza. Paz e amor, sexo, drogas e rock and roll, é isso que eu quero. Curtir a vida. É isso então? E aí Paulo diz: é claro que não. Certo que não. Porque ele vai dizer: se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, Cristo morreu pelos nossos pecados e para nos livrar dos nossos pecados. Se eu uso a graça e o amor de Jesus como uma desculpa para me afundar no pecado, eu não entendi nada. Eu estou querendo construir aquilo que Cristo já disse. Ele morreu para isso e eu vou usar isso para me afundar ainda mais em pecado. Está errado. E o que Paulo nos mostra é o seguinte, gente, preste atenção nisso. Qualquer pessoa que usa a graça e o amor de Jesus como uma desculpa para viver uma vida de qualquer jeito diante de Deus é uma pessoa que não entendeu a graça do Senhor e não se rendeu ainda ao amor do Senhor. E aí Paulo vai continuar dizendo isso e mostrando isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, por que eu estou falando isso? Ele vai dizer o seguinte: ele vai mostrar que a graça de Jesus, ele não muda só o meu status legal, no sentido assim: antes eu era condenado, agora eu sou justificado, e pronto, diante da lei eu estou... Não, ele vai dizer: isso muda a minha vida, muda tudo que eu sou. E aí ele vai mostrar 3 coisas que o amor de Jesus muda na vida dele. Ele vai dizer: primeiro, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A graça de Cristo e o amor de Cristo faz com que eu morra para a lei. E o que isso quer dizer? Ele vai dizer que pela própria lei ele morreu para a lei. A ideia é: agora eu não estou mais amarrado à lei, debaixo da condenação da lei. A lei me diz condenado. Mas quando Cristo morreu, eu morri junto para a lei, porque eu não estou mais debaixo dessa lei, porque ele cumpriu no meu lugar. E ele vai dizer que ele morreu para a lei, mediante a própria lei. Por que Paulo fala isso? Porque a lei do Senhor, e eu não sei se você sabe disso, mas sabe qual é o propósito de todo o Antigo Testamento e aquele monte de lei que tem lá? É deixar uma coisa muito clara para todo mundo: nós precisamos de um Salvador. Paulo vai dizer que esse é o objetivo da lei, mostrar para mim e para você que ou alguém nos salva ou nós estamos completamente perdidos. E quando nós nos colocamos diante de Deus e diante da lei de Deus, não tem outra escapatória. Ou alguém me salva ou eu estou perdido. Você quer ver? Eu vou só dar alguns exemplos. Vamos pensar aqui nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante essa semana, Jesus e Deus foi o principal da sua vida, a ponto de você estar pensando nele o tempo todo, servindo a ele o tempo todo, amando a ele o tempo todo e se dedicando a ele o tempo todo? Se você for sincero, você vai concordar comigo que essa semana teve outras coisas que em alguns momentos da nossa vida foi mais importante que Deus. Quer ver? Você leu a Bíblia todos os dias? Você orou todos os dias? Você pensou no Senhor todos os dias?
A verdade é que nós criamos, o dinheiro, na maioria das vezes, é mais importante que Deus na nossa vida. Tanto que eu me dedico muito no meu trabalho, mas muito pouco para o Senhor. Nós descumprimos os mandamentos. Quer ver outro mandamento? 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E aí? Sempre honrou a vida inteira? Aqueles que são jovens aqui. Filho, faz isso pra mim. Tá bom, mãe. Aí no coração tá, ô, mulher chata que Deus colocou na minha vida. Outro mandamento, não cobiçarás nem a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem a família do seu próximo, nem nada do seu próximo. Quantas vezes a gente fala, Senhor, por que o Senhor colocou esse traste aqui do meu lado? Não aguento mais. Por que eu não tenho um marido igual da outra, a esposa igual da outra, do outro? Por que eu não tenho a casa igual dele, esse carrinho velho aqui que não sai do lugar? Nós cobiçamos, e sabe qual que é o problema da cobiça? É que por trás da cobiça está a falta de gratidão a Deus. Eu estou olhando para Deus dizendo o seguinte, Deus, o Senhor tem feito várias coisas, mas não é o suficiente para mim. Se fosse eu no seu lugar, eu estaria fazendo tudo muito melhor. Do meu jeito, as coisas seriam bem melhores. Nós descumprimos os mandamentos o tempo todo. Sabe para que serve a lei? Para nos mostrar, para deixar bem claro para mim e para você o seguinte, ou alguém nos salva, ou nós estamos perdidos. Paulo diz, pela lei, eu morri para a lei. Eu não estou mais debaixo dela, agora eu sou livre para servir ao Senhor, eu sou livre da lei. Ele vai dizer mais, eu estou crucificado com Cristo. E sabe o que isso significa? O pecado, quando Cristo morreu, não foi só um negócio que ele morreu lá na cruz e pronto. Agora, o pecado não tem mais autoridade sobre a minha vida. Você já ouviu pessoas dizendo o seguinte, olha, eu sei que eu tenho que mudar isso, mas eu não consigo? Olha, eu sei que eu preciso parar de fazer isso, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso parar de beber, mas eu não consigo. Eu preciso parar de me deitar com a minha namorada, mas eu não consigo. De fato, quem não tem a Jesus não consegue. Porque o pecado escraviza as pessoas. Eu não consigo não guardar mágoa, eu não consigo perdoar. Eu não consigo deixar de ser ganancioso, eu não consigo. Mas Paulo vai dizer o seguinte, quando Cristo morreu naquela cruz e eu coloquei a minha fé nele, eu morri com ele, e o pecado e o poder do pecado morreu naquela cruz junto com Jesus, agora eu sou livre, o pecado não manda mais em mim. Eu posso ser outra pessoa, eu posso perdoar, eu posso deixar de guardar mágoa, eu posso parar de amar o dinheiro, eu posso mudar, porque Cristo morreu naquela cruz e eu fui crucificado com ele. O que Paulo está mostrando é o seguinte, gente, a graça de Cristo não é só um evento no passado, é algo que tem efeitos completos na minha vida hoje. Eu posso ser uma nova pessoa porque eu fui crucificado com Cristo, e ele vai dizer também que ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Então eu estou crucificado com Cristo, e ele diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que mais que a morte e o amor de Jesus faz na minha vida? Agora eu entendo o seguinte, a vida que eu vivo não é minha. Eu só tenho vida eterna porque Jesus sacrificou a vida dele por mim. Então a minha vida não é minha, é ele quem doou para mim. Então eu quero usar tudo que eu sou para amar a esse Jesus e amar as pessoas que Jesus colocar à minha volta. Eu quero servir porque não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, Ele coloca no meu coração novos desejos, novos propósitos, um novo coração, novos amores, novas prioridades, Ele muda tudo. E a argumentação de Paulo aqui é o seguinte, vocês acham que Cristo incentiva o pecado? Pelo contrário, Ele muda tudo. Porque agora eu estou crucificado com Ele e não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E sabe o que Paulo está mostrando aqui, gente? Para mim e para você nessa noite? Crer em Jesus e receber do amor de Jesus não é algo para nossa mente simplesmente. É algo que muda 100% de tudo que nós somos. O amor de Cristo é algo implacável. É algo transformador. É algo que não tem como você freá-lo. Quando ele entra, ele bagunça a casa toda. Ou melhor, ele coloca a ordem na casa toda que está bagunçada. Paulo vai dizer, logo, já não sou eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. E esse viver que eu tenho aqui nessa carne, nessa terra, eu vivo para quê? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é justificação pela fé. O que ele fez naquela cruz, agora eu sou inculpável diante de Deus. E não só é algo que, beleza, quando eu morrer, eu estiver diante do tribunal de Deus, eu sou inculpável, mas isso muda toda a minha vida.
porque agora eu fui crucificado com ele, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo vai terminar no versículo 21 dizendo o seguinte: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, se eu falo que eu preciso crer em Cristo, mas eu também preciso fazer isso, eu estou anulando a graça de Deus. Que era o que os falsos profetas de Gálatas, na Galácia, estavam fazendo. Dizendo o seguinte: vocês precisam acreditar em Jesus, mas também precisa fazer isso. Paulo diz o seguinte: se você acrescentar qualquer coisa à obra de Jesus, você está anulando a graça de Deus. Por quê? Porque você está dizendo o seguinte: Jesus não é suficiente. Jesus é bom, é necessário, mas não é suficiente. Você precisa de outras coisas. Gente, Jesus, mais alguma coisa é anular a graça de Cristo. É tudo ou nada. Ou é somente Cristo, ou não há nada para nós da parte de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você já creu em Cristo e se entregou a Ele, o Espírito de Cristo habita em você. Sabe o que isso significa? Você tem em você tudo o que você precisa para viver uma vida plena, de amor ao Senhor e amor às pessoas. Normalmente, o que nós pensamos na igreja? Que vida cristã se desenvolve da seguinte forma: o pastor estuda bastante, então ele vem, explica a Bíblia para mim, eu entendo a Bíblia e então eu cresço. É verdade que você precisa estudar a Bíblia e você vai crescendo no conhecimento, mas vida cristã não se dá por meio de conhecimento. Vida cristã se dá à medida que eu me relaciono com Cristo. E esse Cristo que agora vive em mim vai tomando conta da minha vida, vai ganhando espaço na minha vida. E eu vou me conformando completamente ao amor de Cristo. E quem muda as nossas vidas não é pastor, não é presbítero, não é irmão, é Cristo. E o objetivo do pastor, do presbítero, de todos os irmãos da igreja, sabe qual que é? É nos colocar face a face com Cristo. Para que Ele mude as nossas vidas. Para que a gente possa dizer como Paulo: olha, não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Tudo o que você precisa, se você é crente, já habita em você. Já está em você, agindo, trabalhando, operando na sua vida. Então o Evangelho, gente, é a doutrina da justificação pela fé. O amor de Cristo naquela cruz por nós. E todas as implicações disso. E aí agora eu vou voltar para o versículo 11. Porque o que Paulo vai mostrar nesse texto, nesses versículos? Essa doutrina é um negócio que é assim. Não tem como. Tem que mudar a nossa vida por inteiro. O que Cristo fez na cruz é um negócio que tem que entrar e permear todas as áreas da nossa vida. E no versículo 11 ele vai falar de uma discussão que ele teve com Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava se deixando moldar pelo amor de Jesus. O texto vai dizer o seguinte: quando porém veio Cefas, de Antioquia, eu resisti-lhe face a face porque ele se tornou irrepreensível. Olha o que aconteceu. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. O que acontecia, gente? Lembra que eu falei que os judeus tinham a lei moral e a lei cerimonial, as leis do certo e errado e as leis da religião judaica. E o que os judeus pensavam? Para você ser puro, você precisa guardar todas as leis morais de Deus e as leis cerimoniais. Se você não guarda todas essas leis, se você come carne de porco, se você não guarda o sábado, se você não guarda as festas judaicas, que tinha outras festas, se você não se circuncida, você não é puro, você é impuro. E os judeus, eles não se assentavam à mesa com qualquer pessoa que não fosse pura aos olhos dele. Então, qualquer pessoa que não fosse circuncidada, eles não conversavam, eles não tinham um relacionamento, eles não sentavam para comer. E Pedro, o texto vai dizer o seguinte: só que lembra disso, qual que é o objetivo da lei? Não é nos purificar, porque a lei não purifica ninguém. O objetivo da lei é nos levar a Jesus e mostrar: você precisa de um Salvador. E depois que Jesus veio, não é mais necessário essas leis de purificação. Essa é a grande discussão aqui. Já que Jesus veio agora, você não precisa mais se circuncidar, você não precisa mais parar de comer carne de porco, você não precisa mais se apegar a esses ritos religiosos, porque tudo isso servia para mostrar que você precisa de um Salvador. Agora que o Salvador veio, não precisa mais disso. E Pedro sabia disso, que em Atos 10, Deus revelou isso para Pedro. Então o texto vai dizer o seguinte: embora Pedro fosse judeu, ele comia com os gentios, porque ele sabia o seguinte: eu sou purificado por Cristo. E se você não precisa ser circuncidado, você pode ser tudo diferente de mim, mas se você crê em Cristo, você é purificado também. Então nós temos comunhão, nós estamos juntos na mesma fé. E o texto vai dizer o seguinte: Pedro, ele comia com os gentios, estava tudo certo, mas quando porém chegaram os da parte de Tiago, os judeus, lá de Jerusalém, da igreja central, Pedro ficou meio ressabiado, e o texto diz que, por fim,
ele veio a apartar-se temendo da circuncisão. O que ele fez? Ele parou de comer com os gentios. Ô Pedro, tudo normal, almoçava todo dia junto, no outro dia, ô Pedro, a gente vai lá assar aquela picanhazinha, vamos junto? Ah não, hoje eu não vou com vocês não. Ah, tá bom, Pedro. E aí, Pedrão? Filé à bolonhesa, vamos? Não, hoje não. No outro dia, hoje é aquele bifinho acebolado, Pedro, você não pode perder. Não. Mas, ô louco, o que está acontecendo? Por que Pedro não está mais comendo com a gente? Desde que chegou o pessoal lá, os judeus, que ficam falando que a gente é impuro, porque a gente não é circuncidado, porque não sei o que, ele não está mais comendo com a gente. E o texto vai dizer que não só Pedro, mas os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha o que acontece. O texto vai dizer que Pedro era o líder, o maior dos apóstolos, o mais importante dos apóstolos, o que tinha mais projeção. Se Pedro parou de comer com os gentios, o resto foi junto. Os demais judeus e até Barnabé. Lembra que quando começou a pregar o evangelho para fora dos judeus, era Paulo e Barnabé, era a dupla. Até Barnabé se deixou levar e parou de comer com os judeus. E o texto vai dizer que eles dissimularam. Qual que é a ideia aqui de dissimulação? É que eles estavam vivendo uma hipocrisia, porque eles sabiam que não tinha nada a ver. Eles sabiam que a purificação não era pela lei. Eles sabiam que os gentios eram purificados também. Só que o que estava acontecendo? Na mente deles, eles acreditavam numa coisa, mas na prática, eles estavam vivendo outra. E aí, olha o que Paulo vai dizer. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Sabe uma coisa que eu percebi? Que eles não estavam vivendo de acordo com o amor de Jesus. Eles falavam que acreditavam no amor de Jesus no evangelho, mas eles não estavam vivendo de acordo com isso. Então eu falei para Cefas, para Pedro, na frente de todo mundo. Cheguei lá, Pedro estava sentado lá, eu falei na frente de todo mundo. Se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, se você é judeu e você acredita que a purificação vem pelo amor de Jesus, não é? Se você é judeu, mas você sabe que não é por causa dessas coisas. Se você é judeu e vive como gentil, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Se você é aceito por Jesus, por Deus, por meio de Jesus, por que você está obrigando os gentios a fazer outra coisa? Pedro, você crê num negócio, mas você está vivendo outra coisa. Você crê no amor de Jesus, mas você não está vivendo esse amor. O argumento de Paulo é dizer o seguinte: você sabe que Deus é seu amigo única e exclusivamente por causa do amor revelado em Jesus. Por que você quer ter comunhão com outras pessoas com base na sua etnia ou na sua cultura? Cadê o amor de Jesus na sua vida? Cadê, Pedro? E sabe o que esse texto nos ensina, gente? E eu já estou aqui partindo para o encerramento. É que o evangelho é uma mensagem específica. Jesus, mais nada é igual a salvação. Mas essa mensagem tem um vasto número de implicações para todas as áreas da minha vida. O evangelho é uma mensagem, mas esse amor de Jesus, ele tem que ser derramado em todos os aspectos da minha vida. Na maneira como eu me relaciono, na maneira como eu me comporto, na maneira como eu lido comigo mesmo. O evangelho, ele tem que mudar, e ele muda todas as coisas. O que estava acontecendo aqui era que Pedro não estava se deixando moldar pelo amor de Jesus. E o argumento de Paulo aqui é dizer o seguinte: o amor de Jesus tem que moldar tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. E eu quero, encerrando, mostrar quais são algumas mudanças que o amor de Jesus tem que operar na minha vida e na sua vida. Você crê em Jesus? Você já se entregou a Jesus? Você é justificado e tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu porque você é justificado pela fé em Cristo Jesus? Se você está firmado nesse amor, algumas mudanças têm que acontecer na sua vida. Quais são algumas delas? Algumas mudanças sociais. Bom, se eu creio em Cristo, eu tenho um monte de irmão aqui que também crê em Cristo, então eu tenho que me relacionar com esse povo. Eu tenho que conversar com esse povo, eu tenho que ter comunhão com esse povo. Porque se eu falo que eu amo a Jesus, se eu falo que eu me entreguei a Jesus, como é que eu posso falar isso e não querer papo com outras pessoas que também se entregaram para Jesus? Alguma coisa está errada. Eu estou pregando esse amor, mas não estou vivendo esse amor no ambiente da igreja. Quantas vezes a gente é que nem Pedro? A gente é educado assim com relação a outras pessoas. A gente só não senta na mesa. Eu até sento aqui do lado na igreja, mas eu não converso direito, não tenho comunhão, não tenho relacionamento. Porque a pessoa é diferente de mim, porque eu não sou muito com a cara dela. O amor de Jesus tem que invadir todas as áreas da minha vida. O amor de Jesus tem que invadir o meu casamento e a minha relação dentro de casa. Sabe quando seu marido
Está pegando no seu pé e está tirando a sua paciência? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto de paciência Jesus tem com você? Então, quanto de paciência tem que ter com seu marido? O amor de Jesus tem que invadir a sua casa, tem que invadir o seu casamento. Ah, Júlio, mas eu não aguento mais essa mulher aqui, rapaz. Quantas vezes eu tenho que perdoar ela? Quantas vezes Jesus te perdoa? Esse amor tem que invadir o seu casamento. A graça de Jesus tem que invadir seu casamento, o perdão, tudo tem que invadir a sua casa. Não adianta eu crer nessa mensagem no amor de Jesus se eu não vivo isso dentro da minha casa. Está entendendo a ideia aqui, gente? É que o amor de Jesus não é só uma verdade para a gente acreditar, a gente canta e é tudo muito bonito, mas isso daí tem que entrar invadindo cada aspecto da minha vida. Amando como Ele ama, perdoando como Ele perdoa, sendo gracioso como Ele é gracioso. As pessoas conhecidas e as pessoas com quem eu convivo. Jesus é o Deus que estava lá sentado no seu sublime trono, recebendo glórias dos anjos pelos séculos dos séculos. Ele abriu mão de toda a zona e saiu da zona de conforto dele para vir aqui na terra viver a vida miserável que a gente vive, para morrer por nós. Ele saiu da zona de conforto dele para vir aqui nos servir. Sabe o que isso tem de implicação? Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, com quem você convive, você também precisa sair da zona de conforto e servir as pessoas, amar as pessoas, levar esperança para as pessoas, porque é isso que Jesus faz conosco. O amor de Cristo tem que invadir a nossa vida, gente. Tem que invadir tudo que nós somos. De modo que se isso não é uma realidade na minha vida, eu posso até acreditar no amor de Jesus, mas eu estou agindo igual o Pedro, eu estou sendo hipócrita, agindo com dissimulação. Eu falo que eu acredito nesse amor, mas na prática, esse amor ainda não faz parte da minha vida. Isso muda, gente, a minha vida emocional. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em um mundo onde as pessoas são muito inseguras. Você quer ver como as pessoas são inseguras? Ninguém mais no nosso tempo aceita receber crítica. Isso desde o menorzinho até o maiorzinho. O aluno recebe nota baixa na escola, a culpa é da professora. Chega no trabalho, começa a ter problema de relacionamento, é porque o meu chefe não me entende. Se você chega e fala, olha, posso ser com todo o respeito, tá errado, a pessoa vira o bicho com você. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas são inseguras com relação a quem elas são, com relação à identidade delas. Quando eu estou no amor de Jesus, isso muda, sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte, eu sou tão pecador, que o próprio Deus teve que morrer por mim. Então, se você está falando alguma coisa de mim mal, provavelmente deve ser verdade. É isso mesmo, eu não presto. Eu sou pecador, sou falho. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço a minha pecaminosidade, eu entendo o seguinte, ao mesmo tempo que eu sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim, eu sou tão amado que Ele morreu voluntariamente e alegremente por mim. Hebreus 12 diz isso. Que Ele, em troca da alegria que estava proposta a Ele, se entregou até o fim naquela cruz por nós. Isso causa no meu coração segurança. Você pode falar o que você quiser de mim. Provavelmente eu estou errado mesmo. Mas ao mesmo tempo isso não me abala, porque eu sei em quem tenho crido e Ele me ama. E nada pode me separar do amor dEle. E aquele que vai a Cristo, Ele não lança fora. Isso muda a minha vida emocional e traz segurança para a minha caminhada. Onde pode acontecer o que for. Eu posso ser humilhado, eu posso ser maltratado, eu continuo em paz. Porque Cristo é a minha paz e eu sei que diante dEle, eu sou aceito pela graça e pelo amor dEle. Isso me muda emocionalmente. O amor de Jesus tem que invadir quem eu sou como pessoa, no sentido de limpar o meu coração de todo orgulho. Quantas vezes nós nos achamos, porque eu sou mais inteligente, por causa dos meus títulos, dos livros que eu li, que eu tenho dinheiro, eu que não sei o quê. O amor de Cristo invade as nossas vidas e nos faz humildes. Puxa, como eu sou falho. Eu tenho um coração quebrantado. Senhor, invade a minha vida, muda o meu coração. Venha com o teu amor, cura as minhas feridas. Eu reconheço os meus erros. Quantas pessoas não reconhecem os erros? Eu reconheço os meus erros e falo, Senhor, por favor, me molda com o teu amor. Gente, o amor de Cristo, ele tem que invadir todas as áreas da nossa vida. E sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que Paulo está chamando a atenção, não é de um novo convertido. Não é de uma pessoa, não é de uma criança ou de um adolescente. Paulo está chamando a atenção do apóstolo Pedro. E sabe o que isso me ensina? Que se Pedro se afastou do amor de Jesus, eu e você corremos esse risco constantemente.
de nos afastarmos de quem Cristo é, do que Cristo fez, e começarmos a viver uma vida dupla. Uma coisa é o que eu digo crer sobre o amor de Jesus, e outra coisa é o que eu vivo no meu dia a dia. E eu quero encerrar mostrando de novo essas figurinhas aqui. Nós temos várias áreas na nossa vida. Eu tenho várias áreas na minha vida e você também. Mas o chamado do Senhor Jesus não é que ele seja só um pedacinho da nossa vida que a gente vive aqui de domingo à noite. Mas o amor de Cristo, ele tem que invadir todos os aspectos da nossa vida. E a gente tem que se deixar moldar pelo amor de Cristo. Senhor Jesus, molda aqui a minha família com o teu amor. Senhor Jesus, molda o meu comportamento no meu trabalho com o teu amor. Senhor Jesus, molda os meus estudos, as minhas amizades, molda o meu namoro com o teu amor. O evangelho, gente, o amor de Jesus, não é só sobre o início da vida cristã. Não se diz, para você ser salvo, você tem que crer nesse negócio aqui. Mas o evangelho, o amor do Senhor diz respeito ao começo, ao meio e ao fim da vida cristã, é a vida inteira. Seguir a Jesus, sabe o que é seguir a Jesus de fato, ser um discípulo de Jesus? É ter toda a sua vida moldada pelo amor de Cristo revelado naquela cruz. Ser um discípulo de Jesus não tem a ver simplesmente com entender algumas verdades. Ser uma pessoa doutrinariamente correta, que tem bastante conhecimento, ou ser uma pessoa que participa de todas as coisas da igreja, uma pessoa muito religiosa. Seguir a Jesus tem a ver com crescer no seu relacionamento com Cristo, a ponto do amor dele moldar tudo que você é. E assim você ama a Deus de volta e ama as pessoas que estão à sua volta de volta. Sabe como você pode medir como que anda a sua vida cristã? A pergunta é, quanto de amor a Deus e às pessoas tem fluído da sua vida? Quanto você tem amado a Deus? E lembra que quem ama a Deus guarda os mandamentos dele. Quanto você tem amado as pessoas que estão à sua volta? Quanto você tem perdoado, sido gracioso, servido, ido até as pessoas, reparado nas necessidades alheias? Porque vida cristã é isso. É você receber do amor de Cristo. E isso ser um negócio que te constrange, te enche tanto, que começa a transbordar e respingar em quem estiver à sua volta. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver como Paulo. E poder dizer como Paulo, olha, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, quando lemos um texto e estudamos um texto como esse, nós somos constrangidos mais uma vez pelo teu amor e pela tua graça. Quando pensamos, Deus, que o Senhor nos justifica pela fé em Cristo Jesus. E quando nós pensamos o seguinte, para que pudéssemos ser justificados dessa forma simples, o Senhor pagou um preço alto, porque a salvação é de graça para nós, mas custou extremamente caro para o Senhor. Quando pensamos nisso, Deus, nós somos mais uma vez constrangidos pelo teu amor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja derramando desse amor sobre as nossas vidas, e que o Senhor esteja nos enchendo com esse amor, a ponto disso, Deus, invadir todas as áreas das nossas vidas, a ponto do amor ao Senhor invadir as nossas famílias, invadir o nosso relacionamento com os nossos companheiros de trabalho, invadir o nosso relacionamento dentro da igreja, a ponto do teu amor moldar, mudar e moldar a maneira como eu me comporto quando ninguém está vendo, quando eu estou na roda de amigos que falam um monte de besteira. Trabalha nas nossas vidas e derrama do teu amor de maneira profunda, para que, Deus, esse amor esteja moldando tudo que nós somos. A nossa oração, Deus, seja bem-vindo nas nossas vidas. E nós estamos completamente abertos para aquilo que o Senhor tem para moldar nas nossas vidas. Consagramos ao Senhor todas as áreas das nossas vidas. E pedimos que o Senhor esteja fazendo com que o teu amor flua, cresça e nos transforme em todos os aspectos e em todos os momentos. Deus, quero pedir por aqueles que estão aqui, estão distantes do teu amor, que podem até entender e podem até falar do teu amor, mas continuam vivendo uma vida longe do teu amor, e continuam vivendo uma vida onde o teu amor ainda não invadiu todas as áreas. A minha oração é, trabalha nessas vidas, Deus, que essa seja uma noite de transformação, que essa seja uma noite de mudança de paradigmas, para que todos juntos possamos estar firmados em Cristo Jesus, vivendo pela fé em Cristo, entendendo que somos justificados, não pela lei, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas entendermos também que essa justificação, Deus, faz com que nós vivamos vidas completamente diferentes e molda tudo o que nós somos em todas as áreas das nossas vidas. Trabalha em nós para que possamos dizer
juntamente com Paulo, que nós estamos crucificados com Cristo. E por isso, não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E essa vida que nós temos aqui nesse mundo, nessa carne, nós queremos viver 100% pela fé em Cristo Jesus, que nos amou e derramou a sua vida naquela cruz por nós. Trabalhe essas verdades no mais profundo do nosso coração. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.